Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Animados para a nossa videoaula? Espero que sim. Eu, como sempre, estou super animada. São conteúdos que eu emociono de estar fazendo essas aulas, apesar de não podermos fazer a parte prática, mas espero que fique aí o menor prejuízo possível, que você possa fazer uma boa leitura, possa realizar todas as atividades, assistir essa videoaula completa, tá bom? Para que o prejuízo aí seja minimizado. E quem sabe você pode substituir aquilo que nós iríamos fazer na quadra ou no tatame lá na escola, se fossem aulas presenciais, substitui aí de alguma forma, porque aqui você vai estar entendendo a necessidade de praticar essas atividades rítmicas, por exemplo, né? Qual sua importância, seus benefícios para a sua vida. Então, sabendo da importância, você tenta praticar. Na aula de hoje, nós falaremos sobre atividades rítmicas e identidade cultural. Veja bem, as atividades rítmicas, elas têm início com o início da vida escolar da criança. Então, em alguns momentos aqui na aula, apesar de ser primeira série, em alguns momentos eu vou estar retomando brincadeiras da pré-escola, brincadeiras de quando você era pequeno, tá? Mas é porque essas atividades, elas tiveram início lá na pré-escola. Aliás, até antes, né? Porque como o movimento, como o ritmo faz parte do ser humano, como eu disse na nossa primeira aula, é aquela questão intrínseca mesmo. Você ouve uma música, você já começa a balançar. Então faz parte mesmo, é como se fosse o movimento natural do ser humano. Então, antes de irmos para a pré-escola, nós já temos essas musiquinhas, nós já temos essas atividades rítmicas envolvidas, então por isso que às vezes tem essa retomada, tá bom? Mas é claro que tudo isso vai repercutir na sua vida agora, de adolescente, na sua vida daqui a pouco enquanto jovem, enquanto adulto. E a gente precisa entender essa relação. É o mais interessante, é o que mais precisa ficar registrado com essa aula de vocês, tá bom? Que todas as atividades rítmicas que são desenvolvidas ao longo da vida do ser humano, e claro, especialmente em idades menores, ela vai repercutir nas habilidades motoras, nos relacionamentos desse indivíduo, tá bom? Então, quero que isso aí fique assim, ó, registrado para vocês, que essa é a importância da nossa aula, certinho? Na primeira aula, eu não fiz a apresentação para vocês de todo o conteúdo a ser trabalhado nesse terceiro bimestre. Então, nós vamos dar uma olhada nesse conteúdo agora, tá bom? Temos aqui, então, no nosso segundo slide, currículo da educação física. O contexto histórico da dança, que foi aquela nossa primeira aula. Temos aqui as atividades rítmicas e identidade cultural, que é o que nós estamos vendo agora nessa videoaula, na nossa segunda aula. Na terceira aula, nós vamos trabalhar expressão corporal e linguagem não verbal. Depois, expressão corporal e regionalismo. Depois, diferentes tipos de dança no tempo e no espaço. Percepção do corpo no espaço e no tempo, ritmo. Composição e apresentação coreográficas. Mídia e influência nas práticas corporais. E por fim, tem um texto muito interessante que vem no manual do currículo. Quem dança, seus males espanta. Vocês já ouviram essa frase, né? Então, já dá para perceber que já pode ir aí rompendo com toda timidez, com toda falta de coragem. A gente precisa mesmo acostumar a expor nossa carinha, nosso rostinho, né? Porque no final vai ter aí uma apresentação que a gente vai pensar juntos como que nós vamos estar realizando, né? Porque aqui no final pede composição e apresentação coreográficas, então a gente precisa corresponder, mas eu tenho certeza que isso não é um desafio que vai nos prender, tenho certeza disso, tá bom? Continuando.
Como o nosso conteúdo de hoje ele está ligado ao conceito de cultura, então nós vamos entender aqui, na verdade, para vocês é somente um lembrete, né? O que é cultura, para que a gente possa situar bem a importância dessas atividades rítmicas e a nossa identidade cultural, ok? Antes de falarmos sobre os diferentes conceitos de identidade cultural, devemos esclarecer primeiro a ideia geral de cultura e de identidade. A noção de cultura faz alusão às características socialmente herdadas e aprendidas que os indivíduos adquirem a partir de seu convívio social. Tá vendo aqui? Então, ela está ligada tanto àquilo que você herda enquanto parentela ou aquilo que você pode aprender no seu relacionamento aí com os seus pares, tá joia? Entre essas características estão a língua, a culinária, o jeito de se vestir, as crenças religiosas, normas e valores. Esses traços culturais possuem influência direta sobre a construção de nossas identidades. Estão vendo aqui? Então, é claro, a nossa identidade ela é algo que vai sendo construído ao longo do tempo, de acordo com as nossas experiências, de acordo com aquilo que nós vamos somando ao longo do tempo, vai formando a nossa identidade, ou seja, quem realmente nós somos. Ok? Identidade cultural está relacionada com a forma como vemos o mundo exterior e como nos posicionamos em relação a ele. Então, identidade cultural, ela é como se fosse uma construção de acordo com o que você vê, ou seja, o seu mundo exterior, e como você posiciona, como assim o seu julgamento, a sua maneira de corresponder aos estímulos que lhe são oferecidos, entendeu? E isso forma a sua identidade cultural, tá certo? Nós estamos passando aqui nesses slides de forma mais sucinta. Coloquei o texto no documento do Word de vocês. Lá está mais completo, falando aqui de cada tópico, mas para que a aula não fique tão morosa ou tão ruim de estar assistindo, então eu coloquei de forma mais sucinta, tá joia? Para não ficar muito conteúdo, mas a leitura é necessária e ela tá bem completa, ok? O conceito de autoidentidade ou a identidade pessoal. Esse diálogo entre mundo interior do indivíduo e mundo exterior da sociedade molda a identidade do sujeito, que se forma a partir de suas escolhas no decorrer de sua vida. Então, é aquilo que eu disse para vocês no slide anterior. Então, é como se você pensasse algo daqui, algo dali, de acordo com os estímulos que lhe são ofertados, e você vai se posicionando, você vai tendo suas escolhas, você vai tendo o seu estilo próprio, digamos assim, você vai se formando enquanto pessoa, e isso é único, é exclusivo. É claro que estamos no convívio com os demais, e muitas características que nós podemos apresentar, nós podemos ver que pertencem também ao grupo. Pode ser que não seja criada por você, mas o seu toque especial, o seu jeito especial faz toda a diferença. Então, todo ser é único, não existem nem gêmeos idênticos com a mesma impressão digital, a personalidade pode ter diferença, entende? Então é o que nós chamamos de identidade pessoal, a forma de se vestir, a forma de se arrumar. Então, tudo isso o ser humano vai moldando.
Atividades rítmicas. Olha só, aqui nós já temos o exemplo de um grupo de adultos. Por quê? Lembra que eu falei lá no início do vídeo que essas atividades iniciam até no início da nossa vida mesmo, antes da pré-escola, mas lá na pré-escola tem um reforço maior com as brincadeiras de roda, com os jogos da mímica, de imitação, né? Tantas outras. Porém, as habilidades que as atividades rítmicas vão desenvolver, elas são necessárias ao longo da vida. E quem sabe até enquanto criança, nem todos tiveram a oportunidade de trabalhar essas atividades rítmicas. Então, geraram lacunas. Você pode ter certeza que ficou lacunas. Sabe aquela pessoa que não dá conta de bater palma nem no parabéns para você? Pois é, fica perto ali de você na festa de aniversário e tira o ritmo todinho do parabéns para você, porque não sabe nem bater palma. Então isso é falta de um trabalho desenvolvido nessa área aqui, trabalhar o ritmo. E vai ter essa dificuldade só no parabéns para você? Não, de forma nenhuma. Às vezes até para a pessoa, a coordenação para a pessoa dirigir pode atrapalhar. A pessoa, se não tem essa habilidade, o ritmo bem desenvolvido, ele não vai conseguir desempenhar essas várias habilidades que o ato de dirigir, por exemplo, necessita, entendeu? Então, são necessidades que o indivíduo vai ter ali durante a sua vida toda. Então, precisa sim, hora ou outra, mesmo enquanto jovem, adolescente, adulto, retomar esse treino aqui, ok? Então, o que se diz das atividades rítmicas? Valorizamos o movimento para além da técnica, a fim de qualificar as habilidades motoras, educar para a livre expressão corporal e contribuir para a consciência corporal. Olha só, habilidades motoras eu já citei para você, dei até o exemplo da questão do dirigir, que precisa aí de coordenação, né, e tudo mais. Educar para a livre expressão corporal. Tem também a função de estar criando, de estar dando essa imaginação, fugir um pouco somente das cópias. Então, quando você tem aí uma dança livre, a gente está falando dança, mas é porque nós estamos abordando aqui atividades rítmicas, ok? E isso vai ser precursor de qualquer outra coisa, vai despertar a criatividade, a imaginação em todas as áreas da sua vida, ok? Então, sabe aquela pessoa que não dá conta de dançar conforme o ritmo da música, viajar na música ali dançando? Pois é, essa livre expressão corporal, ela precisa ser trabalhada e contribui também para a consciência corporal. O que é consciência corporal? É você se perceber, perceber o seu corpo, tanto em relação ao tempo, em relação ao espaço, você ter essa consciência até de sentir seus batimentos cardíacos, por exemplo, ou sentir se está bem, se não, os limites do seu corpo. Então, isso também, as atividades rítmicas vêm trazer essa contribuição na consciência corporal. E o objetivo, compreender o corpo como forma de linguagem, como possibilidade de expressão, desenvolver a aquisição das atividades motoras, cognitivas e socioafetivas. As atividades motoras eu falei. Agora, olha que interessante. Quem dança é mais inteligente. Claro, você vai fazer mais associações de forma mais rápida, de forma mais direta, mais objetiva, né? Então aí vai ter também, claro, essa grande contribuição. E socioafetivas. Olha só, o grupo trabalhando. Então, você vai aprender relacionamento. Então, essas atividades rítmicas aqui também vão desenvolver essas habilidades socioafetivas, o contato com o outro, respeito mútuo e tantas outras coisas que nós precisamos ter desenvolvidas para a nossa vida na sociedade, ok?
quais atividades nós podemos praticar para trabalhar a atividade rítmica? Bom, percussão corporal, que é a produção de sons com o corpo. A gente trabalha demais nessa onomatopeia aqui, quando é pequenininho, imita gato, imita rato, imita... Ou quando a gente está brincando com uma outra criança, já viu tanto que a criança se interessa? E isso é muito interessante, aqueles pianinhos, né? Que é uma beleza para a cabeça da gente, lembra? Pois é. Mas isso aqui também é interessante, está despertando ali a criança, ok? Além de outras possibilidades de som com o corpo também, que precisa ser explorado também. Exercícios rítmicos com a utilização de materiais, como pular corda, atividades que envolvam utilização de materiais como bolas, bastões, entre outras. E brincadeiras cantadas, que essa aqui eu acho que é a campeã, né? Que são maneiras de brincar com o corpo a partir da relação entre movimento corporal e expressão vocal, sejam na forma de músicas, frases, palavras ou sílabas ritmadas. Além disso, envolvem musicalidade, dança, dramatização, mímica e jogos, podendo ser caracterizadas como formas de expressão do corpo que integram a cultura popular. Por exemplo, as rodas cantadas, né? Atirei o pau no gato, tanta música assim, ou cirandas, parlendas, acalantos, brincadeiras de mãos. E aqui no próximo slide tem aqui algumas citações dessas brincadeiras de mãos aqui. Bora lá para a gente recordar. Então, eu até coloquei aqui, ó, do túnel do tempo. Essas brincadeiras aqui, eu tenho certeza que você já fez, sua mãe já fez, sua avó já fez. Então, assim, atravessa gerações, né? Lembra de um homem bateu em minha porta e eu abri? Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Pois é. Isso aqui, brincadeira para pular corda, é perfeito, né? E aquela com as mãos? Eu com as quatro, eu com essa, eu com aquela, nós por cima, nós por baixo. Já brincou disso? Pois é. E eu tenho certeza, se você não brincou, pede para sua mãe te ensinar que ela sabe. E a Escravos de Jó? Já jogou Escravos de Jó? Escravos de Jó jogavam caxangá. O que é caxangá? É um jogo que os escravos jogavam, né? Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zague. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zague. Lembrou? Pois é. Então a gente aprende lá na pré-escola e vale também você ensinar para os pequenos. Principalmente agora que eles não estão lá presencialmente na escolinha, na creche, né? Então brinca aí com seu irmão mais novo, com seu priminho que tem contato aí na casa, tá bom? Vamos ensinar. Essas brincadeiras não podem ser esquecidas porque realmente elas ajudam a nos relacionar e a construir a nossa identidade cultural, ok? Amores, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês e até a próxima.